Já agradeço a todos que oraram aí, desejaram que eu melhorasse minha gripe. Estou bem melhor, já melhorei bastante. Agradeço a todos aí. E você, já quero agradecer também você que curte o nosso canal, você que inscreveu-se no canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo. Muito obrigado. Estamos aí com mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Agora um assunto muito interessante, embora todos os assuntos são interessantes. Lembrando que essa lição juvenis, ela fala sobre um líder, fala sobre a liderança do Antigo Testamento, fala do Novo Testamento também, e é bom nós estarmos estudando aqui juntos, falando do Senhor, falando a palavra de Deus, juntamente aqui. E hoje, Matheus Felipe, meu filho, que está hoje na gravação aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço para o André Betinho também, que daqui a pouco ele vai passar o vídeo. Manda o vídeo para ele passar lá e dá tudo certo em nome de Jesus. A lição de hoje é a lição de número 6. A lição de número 6, que fala aqui dos profetas em Israel. O tema dela é os profetas em Israel. Então, essa é a primeira lição, é a lição do número 6, e esse é o tema que fala dos profetas. Algo tão tremendo que quando a gente ouve falar em profetas, já vem na tua mente o pessoal que profetiza por aí, né? Tem tanta gente que profetiza, mas tem tanta gente que faz cada profecia que dá até medo, né? Na verdade não é profecia, né? Cada profetário dá até medo. Mas aqui vai falar dos profetas em Israel, desses homens usados por Deus para profetizar, para falar da vontade de Deus, aquilo que Deus queria para o povo de Israel lá, naquele tempo. E é esse assunto que nós vamos tratar hoje nessa lição de Escola Bíblica Dominical. E na leitura da semana, me chamou a atenção também aquilo que está escrito em Provérbios, capítulo 29, versículo 18, que diz bem assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, me chamou muita atenção, porque em muitos lugares não gostam de profetas dos dias de hoje, né? Profetas, aqueles que falam, aqueles que exortam a igreja, e há muitas igrejas, infelizmente, que não querem profetas no local. E quando a igreja não quer profetas no local, aí fica muito difícil, fica bem dentro do texto aqui, não havendo profecia, o povo se corrompe. Porque é muito bom ter alguém ali para entregar a profecia, Deus usar para exortar, para edificar. É muito bom quando Deus usa profetas ali para dentro da casa dele, para a gente ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para a igreja, né? Ou edifica, ou consola, ou exorta, que são as três funções de uma profecia: edificar, consolar e exortar. Saiu fora disso, já é algo a pensar, se saiu fora desses parâmetros, no qual diz a entrega de uma profecia. São essas três funções de uma profecia quando é entregue para alguém. Mas continuando a lição da Escola Bíblica Dominical, também mando um abraço lá para a irmã Janice da Costa, Deus abençoe em nome de Jesus a vida dela, e o presbítero Márcio, que é o professor Márcio, que na descrição vai estar o link da aula dele. Os profetas em Israel. Mas o Senhor me tirou de após do gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Isso está escrito no livro de Amós, capítulo de número 7, versículo de número 15. Amós, que criava gado e cultivava sicômoros também, tudo isso Amós fazia. E Amós foi chamado para falar aquilo que Deus estava mandando. Um profeta de Deus, aonde exortou o povo, ensinou o povo, cobrou o povo para que o povo viesse entrar na linha. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre Amós no decorrer da lição. Continuando a lição, dentro dessa leitura diária, fala de mulheres também que participaram desse ministério, fala de profetas como instrumentos de comunicação de Deus,
profeta como vidente, que é bom e interessante você saber que naquele tempo o profeta ele era chamado de vidente. Eu já citei algumas aulas anteriores sobre isso, mas o profeta ele era chamado também de vidente, não seria esse mesmo vidente que você vê falar hoje, de adivinhação, nada a ver, mas ele era citado como vidente. Daí também fala sobre falsos profetas dentro dessa lição de escola bíblica e fala também dos profetas como pessoas ativas entre o povo de Deus. Então a lição ela vai falar muita coisa aqui, muita coisa legal, muita coisa que para nós observarmos, prestarmos atenção, lembrando, né, que em Coríntios fala para julgar também a profecia quando nós recebemos ela. Então alguém recebe uma profecia, pede uma confirmação aí para que Deus venha te responder, e é claro, entrando naquela situação que eu falei de exortar, edificar e consolar, que precisa observar também esses critérios ali, de uma entrega de uma profecia. Tópico de número 1, vamos lá para o tópico de número 1 já, diz assim, o que é ser um profeta? É a pergunta aqui que o comentarista da lição começa nesse tópico 1 fazendo essa pergunta, é claro que em seguida vai estar respondendo, mas uma pergunta que nós necessitamos ouvir, né? Você que está me ouvindo, os alunos da tua classe também, ou o aluno que está me ouvindo, o que é ser um profeta? Qual que é a função dele? O termo profeta vem da expressão grega profetes, que significa falar em nome de. Então, falar em nome de quem? Falar em nome de alguém. Já no hebraico, o vocábulo equivalente será nabi, enquanto que razan equivaleria a vidente, que é o que a gente acabou de citar aqui. Uma designação que se relaciona ao ato de anunciar acontecimentos futuros em nome de Deus. Então, essa era a função do profeta, e até voltando um pouquinho, olhando, sintetizando a lição aqui, que diz assim, a missão do profeta era fazer com que a mensagem que ele portasse fosse maior que o seu portador. Então, era algo que o profeta teria que fazer, teria que entregar a mensagem, mas teria que ser maior do que ele. Essa mensagem não seria a mensagem que ele realmente queria entregar, mas seria a mensagem que Deus queria entregar para o povo de Israel. E diz aqui também, por isso a vida de vários destes líderes do Antigo Testamento é desconhecida por nós, apesar de suas poderosas mensagens que repercutem até hoje em nossos corações, sobre como era a liderança profética no Antigo Testamento, as suas repercussões inspiradoras para os nossos dias é o que trata da presente lição. Ou seja, independente de quem entregou a profecia, não importava quem entregasse, no sentido, a profecia teria que ser maior do que aquele que estava levando ela. Então, aconteceram muitas profecias que a gente não vê falar a respeito do profeta que entregou da vida dele, ouve falar poucas coisas a respeito deles, mas a mensagem que eles levavam, essa era algo tremenda, algo gigantesco, algo maravilhoso que ocorria e que até hoje arde em nosso coração e até hoje tem os seus efeitos e coisas acontecendo ainda de profecias que foram entregues lá no Antigo Testamento que ainda estão acontecendo. Então, a profecia ela precisa ser maior. O profeta é o que então? É alguém que vai falar em nome de, no caso de Deus aqui, vai estar falando. Deus mandou falar tal coisa. Ele vai e entrega tal coisa. Introdução. A liderança exercida pelos profetas talvez seja aquela com maior visibilidade nas páginas do Antigo Testamento. Na Bíblia, há narração de dezenas de histórias de homens e mulheres que, por sua vocação e amor ao Senhor, dedicaram-se a liderar o povo de Deus, especialmente em tempos de conflitos espirituais, sociais e políticos. Então, nesse tempo, esses profetas vinham e entregavam algo de Deus. Olha, conserta isso, ajeita isso, faz isso, vai para a guerra, não vai para a guerra, fica aí, fica em casa. Então, os profetas faziam isso. Reflitamos a partir desse modelo de liderança para melhor podermos
desenvolver nossos ministérios atuais. Ou seja, há exemplos destes homens de Deus. Então o exemplo foi dado para mim, para você, para aquilo que Deus mandar falar, nós temos que falar. Mesmo que seja difícil. Mesmo que seja complicado, porque é muito difícil você chegar e falar para alguém ou para o seu líder, olha, Deus mandou te dizer isso, ajeita isso. É difícil, mas aquilo que Deus mandou, nós temos que fazer. Então, o profeta era esse homem que falava em nome de alguém. Daí, na lição ainda está escrito aqui, assim o profeta é a pessoa vocacionada por Deus para denunciar ou anunciar aquilo que o Senhor lhe transmitiu. Então nós vemos na Sagrada Escritura que muitas vezes o profeta ele denunciava os erros do povo. Olha, tem que corrigir isso, consertar isso, está errado, tem que desmanchar os lugares de adoração nos bosques, tem que adorar o único Deus. Então o profeta ele era usado por Deus para denunciar, para falar a verdade. E algo que muitos não aceitavam. Você vai até ver isso no decorrer da lição. O profeta não deve falar a partir de si, como está escrito em Jeremias 27:16, e não por influência de outros, como está escrito em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 12 a 16. Não pode ser influenciado, olha, fala aquilo que vai alegrar o fulano de tal. Não. Tem que falar aquilo que precisa ser falado. Apesar dele não ter um poder oficial, mas por ser o mensageiro de Deus, tinha o respeito do povo. Tanto os homens quanto as mulheres podiam exercer o ministério profético, como está escrito em Jeremias, capítulo 1, versículo 4, como diz na lição. Depois você pode até conferir ali Atos, capítulo 21, versículo 9, e 2 Reis 22, 14 até o 20, você pode olhar aí sobre a profetisa também. Não cabe ao líder ficar escravo das suas ideias ou opiniões. É necessário que aquele que foi vocacionado por Deus anuncie a vontade do Criador. Então não é fácil você liderar algo porque você precisa anunciar a vontade do Criador. Às vezes as pessoas acham que liderar é simplesmente liderar e pronto, eu estou tranquilo, lidera e acabou. Não, o líder ele tem que muitas vezes fazer aquilo que na verdade ele não queria fazer, não queria transmitir, não queria falar algo. Mas quando Deus ele manda, o líder ele tem que, mesmo que as pessoas reclamem, mesmo que as pessoas não entendam a princípio, no início daquilo que você vai fazer, ou às vezes acabam nunca entendendo, mas o líder que foi chamado, ele precisa anunciar e precisa entregar aquilo que Deus mandou. Não é fácil, olhando nesse ponto de vista, liderança. Porque muitas pessoas querem liderar, muitas pessoas querem liderar, mas não é fácil. Mateus, alcança para mim meu celular. Eu até quero ler uma coisa que mandaram para mim hoje, por isso que eu pedi até o celular aqui, algo que me mandaram, daqui a pouquinho eu vou estar lendo, algo muito interessante que achei já aqui. Olha o que me mandaram hoje. Olha que interessante. Ninguém vai invejar sua oração, seu jejum, seu sacrifício, sua renúncia, seu sofrimento, mas certamente terão inveja da sua colheita e do seu sucesso. Todos querem nossas medalhas, mas ninguém quer nossas cicatrizes. Ou seja, quando você está na função de profeta, quando você está nessa função de profeta, ninguém quer. É algo que você tem que entregar que é duro, que é exortar. Ninguém quer. Mas depois, quando o resultado acontece, bênçãos de Deus, todo mundo entendeu que aquilo foi de Deus, daí muita gente quer o sucesso ali junto, muita gente quer, mas ninguém quer cicatriz. Então, todo mundo fala que quer até entregar profecia. É muito bom. Mas a hora que é para entregar algo que é para exortar, aí fica difícil. Aí a pessoa, ela acaba tremendo na base. Mas voltando ao assunto aqui, o clássico exemplo de um profeta, ele cita aqui, o comentarista cita o profeta Jonas. Esse tentou fugir, correu, pegou um barco e se mandou. Não teve jeito. Foi lançado no mar. Do mar, um grande peixe o engoliu.
Depois que o grande peixe engoliu, vomitou na praia. Daí até a localização, alguns procuram, como assim vomitou na praia se Nínive ficava longe e tal? Independente de ficava longe, tá bom, vomitou na praia. Daí ele foi até Nínive. E mesmo assim entregou a profecia lá, mas olha, questionou, reclamou, sentiu pena do bichinho quando ele dormiu lá, cochilou e teve uma insolação, a pele doía porque ficou no sol e se queimou. Reclamou do bichinho que o Senhor fez ali num dia, e o bicho que estava ali, a bobeireira que estava ali também, ele reclamou, mas não pensou nas 120 mil pessoas aproximadamente que poderiam morrer lá sem a palavra dele. Então ele teve esse problema, Jonas. Jonas tentou fugir. Então não sejam Jonas também de fugir daquilo que Deus colocou você para fazer. Vai lá em Nínive, entregue aquilo que tem que entregar, não tenha medo. E mesmo que você tenha medo, entregue com medo mesmo. Fazer o que, né? Tem que entregar. Tópico 2. Um modelo de liderança profética no Antigo Testamento. Apesar de algumas exceções, como as dos profetas ligados ao poder real, que fala de Isaías, capítulo 6, versículo 1, que ele era primo do rei, nós entendemos ouvindo a história de Isaías, ou sacerdotal, que fala aqui de Ezequiel, capítulo 1, versículo 3, mesmo assim, a maioria dos profetas, tanto de Judá quanto de Israel, era de origem pobre da sociedade. E de maneira geral, os seus discursos estavam atrelados às justiças sociais do povo. Então, todos eles traziam algo a respeito da justiça social do povo, daquilo que o povo estava sofrendo, aquilo que o povo, todo o sofrimento que passavam, mas eles estavam entregando profecia ali. Alguns profetas possuíram um longo ministério, como Elias e Eliseu. Em outros casos, as atuações foram pontuais e episódicas, e por isso sequer sabemos os seus nomes. Passou por um episódio ali, por um capítulo e pronto, foi embora. Esses piedosos homens e mulheres demonstravam que os profetas não devem desejar a fama ou o narcisismo, mas falar a mensagem de Deus com desprendimento. O problema é que muitas pessoas aqui, nós observamos que eles não tinham esse desejo de fama. Tinham um temor, uma responsabilidade de entregar aquilo que Deus estava mandando. Mas nós vemos que muitas pessoas, elas têm o desejo da fama. Elas acabam sendo profetas e acabam fazendo a sua autopromoção, infelizmente. Como diz o comentarista aqui, em muitas comunidades, e fala a respeito da imagem do líder, que é cultuada como se fosse o cara, numa linguagem assim, adolescente, uma linguagem jovem, o cara. Então, eles quase como colocam como um deus ali, o líder em suas igrejas ou comunidades. Não podemos deixar de resgatar a verdade bíblica de que, em Cristo, somos todos sacerdotes da nova aliança. Aí ele demonstra aqui nesse tópico 2, esse modelo da liderança profética, e é claro que cita 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 também, que fala do sacerdócio real, nação santa, e nos chamando a atenção que nós também somos sacerdotes, temos que também cuidar, temos que também orar, temos que também estar trabalhando dessa forma, ajudando os nossos liderados. E tem mais aqui que ele fala: por isso não pode haver um emudecimento da fala de Deus ao seu povo. No tempo da graça de Deus, os profetas do Senhor devem falar inspirados por Deus, e a igreja de Deus deve ouvi-los até para julgá-los. 1 Coríntios capítulo 14, 29 fala desse julgamento, que tem que julgar, observar quem que é essa pessoa, esse fruto que está vindo, esse profeta, que profeta é esse, qual é a vida que ele leva, se ele é uma pessoa de Deus.
Tópico 3. Amós, um clássico tipo de profeta do Antigo Testamento. Agora entra na Amós aqui, ó. A trajetória de vida do profeta Amós tipifica bem a liderança profética do Antigo Testamento, oriundo de uma família de agricultores e pecuaristas. Amós 7,14. Amós levantou-se como profeta num tempo de crise social e espiritual para denunciar os desmandos e as injustiças sociais presentes naquela nação. Amós 2:6 e mais alguns versículos. Diante das ameaças das calúnias de Amazias, o sacerdote de Betel, Amós continuou firme e seguro em sua chamada e vocação. Então, o exemplo aqui continuou firme. Daí o comentarista também cita aqui, algo para a gente comentar, um erro grave de muitos líderes é considerarem-se acima de seus liderados. Então, eu acredito assim, quanto maior o cargo que você recebe lá, mais você tem que servir. Ou seja, pastor, então agora vai mandar. Não, agora vai servir. É pastor, cuidar das ovelhas e servir. Então, o cargo que recebeu, a liderança que recebeu, não é para pisar nos liderados. É para andar com eles, na verdade. No reino de Deus, o exercício de liderança não é igual ao do mundo. Ou seja, o maior serve ao menor, isso é no mundo, e não o menor ao maior. O maior serve ao menor. Tem que ser assim. O maior serve ao menor. No mundo o menor serve o maior. E os mais fortes toleram os mais fracos, como Romanos 14, versículo 1 a 12. Os senhores lidam dignamente com os empregados, sabendo que há um Deus no céu, o Senhor de todos. Então, na verdade, o que tem que ocorrer? Servir, ajudar, fazer a obra, não pisar nos outros. Eu sou evangelista, então por eu ser evangelista vou pisar nos outros. Não, claro que não. Eu tenho que servir mais ainda. Sempre considerar os outros maiores, melhores. Sempre considerar as pessoas dessa forma. É o que, infelizmente, hoje não ocorre. As pessoas querem pisar nas outras. As pessoas usam o ministério para pisar. Tópico 4. O ministério profético como liderança do povo. Falando a linguagem do povo por meio de uso de várias imagens, comparações e metáforas campestres, Amós faz a mensagem de Deus compreensível à nação e cumpre o seu ministério com êxito. Então, aqui também nos ensina que nós devemos usar a linguagem correta para quem a gente lidera. Eu lidero adolescentes, a minha linguagem tem que ser uma linguagem para adolescente. Ela tem que ser uma linguagem diferente de uma linguagem para mim passar para obreiros. Se essa lição de escola bíblica dominical aqui fosse uma lição de adultos, ela seria diferente a forma de passar. Seria muito diferente. Então, depende da linguagem. O verdadeiro líder, ele tem que se ligar da forma que vai passar essa mensagem e passar uma mensagem compreensível àqueles que ele está liderando. Daí ele até cita aqui um dos subsídios. Deus falou no passado por profetas. E aí ele também cita 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim que a palavra para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, cita aqui que a palavra de Deus ela é inspirada e ela precisa ser usada para isso, para instruir, para exortar, para edificar. E da mesma forma a profecia é assim também. Depois ele fala aqui, a mensagem dos profetas do Antigo Testamento não era apenas preditiva. Esses homens de Deus eram sobremodo pregadores morais e éticos, vigias, sentinelas levantados por Jeová para despertar e exortar suas respectivas gerações. Você como líder, assim como eu sou líder, temos que exortar quando é para exortar, edificar ou consolar. Mas nós não podemos ter medo, temos que falar aquilo que Deus tem nos mandado falar. Temos, porque a geração que nós estamos ensinando agora é a geração que vai estar tomando conta da obra do Senhor. E como que nós vamos cuidar dessa geração? Nós estamos ensinando e dando o remédio correto para essa geração? Ou estamos criando uma geração doente,
uma geração que não acredita na palavra de Deus, uma geração que não vive a palavra de Deus, que não lê a palavra de Deus. Então nós temos que prestar muita atenção que a palavra de Deus, ela precisa estar no coração dessa geração. Daí fala aqui que eles denunciavam e combatiam a corrupção, abuso de autoridade, justiça social, idolatria, o arrefecimento espiritual, frouxidão moral do povo. Então, estes homens eram usados por Deus, os profetas. E nós temos que pedir para que Deus venha nos usar também e que a gente venha falar a verdade, doa quem doer, né? Depois do subsídio 2, fala de Jezabel. Olha a inimiga dos profetas. Ela mandou exterminar os profetas do Senhor, diz em 1 Reis 18, versículo 4. Imagine. E só não mandou matar os profetas que se venderam para ela. Falavam aquilo que a dona Jezabel queria ouvir. Imagine. Porque amaciavam o ego dela. E ela não mandou matar. Então, na verdade, custa o que custar, você, como profeta de Deus, como sacerdote também, precisa entregar aquilo que Deus tem mandado. Aqui ele cita também, o comentarista, que existe muito oba-oba nos dias de hoje. Os líderes não andam comprometidos com as prioridades que é a palavra de Deus e a santidade, a santificação. E aqui eu achei muito legal que ele fala que torne sua sala escola dominical numa verdadeira escola de profetas. Nós vamos começar a nossa escola de dons e talentos e numa delas tem a matéria escola de profetas. Isso que eu achei muito interessante, quero registrar isso aí também. Que de lá dessa escola de profetas, da escola de evangelismo, da escola de defesa da fé, que fala das heresias e seitas, e da escola de pregadores, eu tenho certeza que em nome de Jesus vai ser homens, adolescentes ali que vão ser homens usados por Deus, homens e mulheres usados por Deus para a glória do Senhor. Bem, a lição de hoje é essa. Para concluir, a liderança dos profetas do Antigo Testamento, dentre as lideranças da nação de Israel, era a mais próxima do povo. A naturalidade da liderança que emergia do povo fazia os profetas muito acessíveis aos anseios e à carência da nação. A igreja de nossos dias necessita cada vez mais de líderes que sejam próximos dos liderados. Não é um líder que você não vê ele, um líder fechado dentro de uma sala, mas um líder que você tem acesso. É isso que nós precisamos ser, líderes que possamos estar com as ovelhas, líderes que as ovelhas tenham acesso, não líderes fechados dentro do aprisco e as ovelhas para fora, não, líderes com as ovelhas dentro do aprisco. Nós precisamos líderes que tenham esse contato com as ovelhas precisam. Seja um líder, seja um pastor, seja alguém que Deus vai usar você, que Deus possa usar você, mas que você saiba o que é a dor das ovelhas, o que é o gemido das ovelhas, o que é a cura que elas precisam, o que precisa solucionar na vida delas, o que está acontecendo. Seja um líder e um profeta de Deus, que essas pessoas falem assim, eu tenho um líder que cuida de mim e um líder que anda comigo e sabe tudo o que eu estou passando e sabe o meu sofrimento. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. E dá um like lá nas minhas aulas, curta, manda para outro também, tá? Eu agradeço você em nome de Jesus e obrigado aí pelas orações também. Já estamos bem melhor. A paz do Senhor e até!